O diafragma é um copo raso em forma de cúpula com um aro macio e flexível e que deve ser revestido com espermicida e colocado no fundo da vagina, junto ao colo do útero antes de fazer sexo. Nessa posição, ele cria uma barreira física que impede a entrada de espermatozoides no útero. Além disso, o espermicida imobiliza qualquer espermatozoide que se aproxime do colo do útero. Antes de você usar o diafragma, o seu profissional de saúde pode te dar indicações em relação ao tamanho correto a ser usado. Para garantir a maior eficácia possível, o diafragma deve ser usado em todas as relações sexuais. Ele tem 83% de eficácia com o uso comum e 84% de eficácia com o uso perfeito. Você pode inserir um diafragma logo antes do sexo ou algumas horas antes, mas você não deve usá-lo por mais de 24 horas. Se você fizer sexo mais de uma vez neste intervalo, você precisa adicionar mais gel espermicida, caso tenham decorrido mais de 6 horas desde o último ato sexual. Após o sexo, você precisa continuar com o diafragma por pelo menos 6 horas para garantir uma proteção ideal. O processo de inserção é semelhante ao de um absorvente interno. Em primeiro lugar, limpe e seque bem as mãos. Em seguida, certifique-se de que não há rasgos ou defeitos, como vazamentos, no diafragma. Depois de confirmar que ele não está com defeito, meça 5 ml de espermicida e aplique na superfície interna do diafragma e um pouco na borda. Sentada ou de pé, abra as pernas e separe os grandes lábios da vagina com uma mão. E depois empurre o diafragma o mais fundo possível para dentro da vagina, até cobrir o colo do útero. Se o diafragma for colocado corretamente, você será capaz de sentir o colo do útero através do diafragma. Se você se sentir desconfortável após a inserção, pode ser que ele não tenha sido colocado corretamente e você deve tentar reinseri-lo. O espermicida será mais eficaz se ele permanecer na superfície interna do diafragma durante a inserção. O processo de remoção é fácil. Coloque o dedo indicador dentro da vagina, pegue a borda do diafragma e, em seguida, puxe-o suavemente para fora. Lave o diafragma com sabão neutro e água morna e deixe-o secar ao ar livre em local fresco e seco, longe da luz solar direta. Com o uso adequado, um único diafragma pode durar de 1 a 2 anos. Se você notar quebra ou rasgo no diafragma, ou se entender que o diafragma pode ter saído do lugar durante o sexo, você deve tomar um contraceptivo de emergência o mais rapidamente possível, nas próximas 120 horas, para evitar a gravidez. O diafragma não contém hormônios, e você pode usar este método com segurança durante a amamentação ou, caso não possa utilizar, um contraceptivo hormonal. Como você pode inseri-lo a qualquer momento antes do sexo, você está no controle da sua contracepção e é bastante conveniente para não interromper o calor do momento. Ele reduz o risco de doença inflamatória pélvica e pode te proteger de ISTs como gonorreia, tricomoníase e clamídia. Uma vez que cobre o colo do útero, ele evita o contato entre o sêmen e o colo, o que pode reduzir o risco de câncer do colo do útero. Por outro lado, ele não é uma boa opção se você se sentir desconfortável ao colocar os dedos dentro da sua vagina ou se tiver alergia a silicone ou espermicida. Ele é também um método que requer alto esforço, planejamento prévio e autodisciplina. O diafragma não impede a transmissão de ISTs. Portanto, se houver risco de contrair ou transmitir uma infecção, você deve usar uma camisinha para proteção. Saiba mais sobre o diafragma e outros métodos contraceptivos no site findmymethod.org/pt